Queria convidá-los a abrirem a Bíblia. Eu gostaria de estar meditando no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no 2º capítulo. Quero fazer a leitura do verso 1 até o verso número 12. Queria falar sobre o Rei dos Reis. Mateus, capítulo de número 2, a partir do 1º verso. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho à sua terra. Amém. Até aí. Quero falar hoje, nesta noite de Natal, sobre o Rei dos Reis. Nasceu um rei em Belém. Belém da Judéia foi palco do nascimento de um rei. Aquele menino era um rei, mas não um rei como qualquer outro que já havia governado em Israel ou até mesmo em Judá, mas ele era o Rei dos Reis. O seu nascimento gerou desconforto para os poderosos políticos, mas pasme, ele também gerou desconforto para os líderes religiosos. Um rei ilegítimo estava no trono, Herodes governando, mas naquela noite, um rei legítimo que havia sido prometido nascera. E sempre que surge um rei legítimo, os ilegítimos sentem-se desconfortáveis. A perturbação por parte do rei Herodes, na época, foi notória. Preocupava Herodes que um rei romano, em terras israelitas, poderia não ser mais tolerado naquele lugar. Se agora sua nação tinha o seu próprio rei, como aquele povo aceitaria um rei que era imbuído de poder pelo Senado romano? Talvez sem a legitimação do povo, o governo de Herodes se tornaria um governo fraco, como de fato era.
Porque governos fracos, eles precisam destruir todos que podem lhe fazer sombra. Por mais contraditório que pareça, Herodes sabia que a melhor forma de esconder a sua fragilidade era usando a sua força. E a trama dessa história que nós conhecemos e o texto que acabamos de ler faz questão de mostrar para nós a sede de um poder por parte de um rei que durante a sua história assassinou esposa, filhos, cunhados, tio e muitos outros. O que ele é capaz de fazer para perpetuar-se no poder? De um lado, temos um rei que deseja manter o seu poder na renomada Jerusalém. Mas por outro, nós acompanhamos a história de uma simples família em que a esposa Maria dá à luz a uma criança nas estrebarias aos arredores da pequena cidade de Belém. Um rei ilegítimo se apavora com isso no palácio, e uma criança inocente é acolhida nos braços de sua mãe numa estrebaria ao arredor de Belém. Herodes se sente ameaçado. Jesus, recém-nascido, é a ameaça. Uma trama, um cenário conhecido por todos nós cristãos, que anualmente é retomado. O contexto histórico e cultural do primeiro século em que tudo isso acontece é muito estudado nos círculos acadêmicos e comunicado pelos pastores e pastoras ao ministrar ao seu rebanho na data do Natal, no período do nosso calendário que retoma essa mensagem de esperança. Em meio às mensagens de boas notícias, de boas novas, é preciso que a gente observe e atente de maneira detalhada aquilo que o texto bíblico nos apresenta. Porque quando a gente lê Mateus capítulo 2, no versículo 3 e 4, a gente encontra as seguintes palavras: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Nós, todos nós, somos sempre afetados por aquilo que acontece ao nosso redor. A vida, ela faz sentido para nós, porque somos impactados e afetados uns pelos outros. Isso é natural na nossa convivência. Os acontecimentos são eventos que geram impactos na nossa vida. A história, como nós a observamos e como nós a vivenciamos, é uma sucessão de fatos que mexem com a gente. A maneira como nós somos criados, as maneiras como fomos disciplinados, quando alguém nos chamou a atenção, quando alguém nos deu uma palavra de afirmação, tudo isso faz parte de quem somos hoje. Nós somos afetados pela figura paterna, pela figura materna, somos afetados pelos amigos que temos, relacionamentos que desenvolvemos, nós somos afetados por tudo e por todos. Por mais que nós classificamos algumas histórias como boas ou como ruins, algo que foi positivo ou negativo, o fato é que tudo o que acontece na história afeta a nossa vida. Mexe com a maneira como pensamos, como reagimos. E a nossa história, ela é marcada pelos afetos. A presença ou até mesmo a ausência de pessoas importantes na nossa vida provocaram e provocam mudanças intensas. As orientações que nós recebemos em momentos importantes também faz parte do nosso construto intelectual, da maneira como nós agimos e reagimos
diante de tudo que acontece à nossa volta. Por isso é tão difícil para qualquer um de nós mudarmos pensamentos já construídos, porque eles estão tão consolidados no nosso jeito de ser, que às vezes é difícil a gente mudar ou receber outros argumentos, porque isso nos afetou, isso nos afeta. A nossa história, ela é afetada e continua sendo impactada por tudo que acontece ao nosso redor. E observando esse texto, há um alerta muito grande. Relembrar alguns episódios em torno do nascimento de Jesus nos ajuda a pensarmos a maneira como nós vivemos para a glória de Deus a serviço do Evangelho de Cristo Jesus nos dias atuais. Avaliar o cristianismo, que não pode ser resumido a duas datas do nosso calendário cristão, a Páscoa e o Natal, mas que precisa ser vivenciado durante toda a nossa jornada, é extremamente importante para que nós consigamos lidar segundo o Evangelho de Jesus numa sociedade pós-moderna. É preciso que nós consigamos discernir aonde somos influenciados pelo Evangelho de Jesus e aonde somos influenciados pela sociedade que estamos inseridos. O alerta no texto é profundo. Profundo por quê? Porque há algo nesse texto que mexe comigo e deve mexer com todos nós. Quando Jesus nasce, os magos do Oriente se dirigem a Israel em busca de Jesus para adorá-lo e presenteá-lo, porque um rei nasceu, o rei dos reis nasceu. Herodes fica apavorado, se sente ameaçado, se sente incomodado, porque ele não quer perder o seu poder. E quando ele recebe a visita dos magos vindo do Oriente, ele tem uma sacada, que é de tentar descobrir aonde está esse novo rei nascido. E ele chama para uma conversa os líderes religiosos, os principais sacerdotes e os escribas do povo. Os sacerdotes e os escribas eram aqueles que eram responsáveis por toda a cerimônia religiosa, eram aqueles que deveriam explicar a palavra. Naquele tempo, o Pentateuco, os 5 livros da lei. Os escribas eram aqueles que transmitiam aquilo que eles entendiam das Sagradas Escrituras para conduzir o povo, eram os responsáveis pelo ritual, pela celebração cultica, pelo momento de adoração. E estes chegam até o rei Herodes e comunicam ao rei tudo o que havia sobre o nascimento do Messias. Eles transmitem a informação e não percebem, não se atentam, não estão sensíveis para poder entender toda a farsa, toda a perseguição, toda a maldade que está por trás do discurso de Herodes. Os líderes religiosos armam Herodes para perseguir o novo rei nascido. E, de maneira maravilhosa, Deus trabalha de maneira sensível no coração de magos vindo do Oriente. Quando o texto fala que esses magos vinham do Oriente, os magos na literatura bíblica, na literatura judaica, eram considerados abominação para os judeus. Eles eram rejeitados, desprezados, tidos como pessoas não dignas de estarem presentes diante de Deus. Mas, por mais absurdo que para os judeus pudesse parecer, são esses magos vindos do Oriente, guiados por uma estrela,
que tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e discernir que Herodes estava atentando contra a vida do menino. Deus faz surgir esperança por meio daqueles que os próprios líderes religiosos rejeitavam. Isso tudo acontece porque, diante da nossa caminhada, diante de uma sociedade, muitos podem deixar de atentar para o reino de Deus para ficar focado no reino de Herodes. A nossa batalha na vida com Deus, ela é tão profunda, que nós estamos lutando e travando para não sermos seduzidos pelos governos herodianos deste mundo e seguirmos de fato o governo do reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A mensagem que Mateus nos coloca nesses versos lidos é extremamente profunda, porque ele está dizendo que até mesmo pessoas extremamente religiosas podem deixar de lado a pauta do Evangelho para seguir as pautas dos Herodes da sociedade moderna. Pode deixar de seguir o Evangelho para seguir qualquer outra coisa que não é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse texto, ele mostra de maneira profunda e clara a extrema necessidade que temos de buscar em Deus a sensibilidade para ouvir a sua voz. Esses magos vindo do Oriente são magos da Babilônia. Provavelmente, o exemplo de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego, no tempo em que eles estavam presentes no reino da Babilônia, no reino dos caldeus, foi tão influente, foi tão presente, que eles foram impactados, que eles ainda assim, com a sua cultura, foram sensibilizados por Deus para irem até Belém, para adorar o novo rei que nasceu. Mas não um rei como qualquer outro, não um rei como Herodes, não um rei como Nabucodonosor, não um rei como qualquer outro rei que se levanta numa monarquia ou numa república, mas sim o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A noite de Natal é um despertar para nós, para que possamos mais uma vez clamar para que o Espírito de Deus nos sonde, para que sejamos questionados se de fato estamos sendo porta-vozes do Evangelho do Senhor Jesus e da mensagem do seu reino, e não de outros reinos. Herodes agiu com violência, matando todas as crianças abaixo de 2 anos, para poder perpetuar no poder. A busca pelo poder, ela cega. A busca pelo poder, ela adoece. A busca pelo poder, ela gera e faz brotar no coração humano toda a sua maldade. Mas quando entendemos que somos chamados, como o próprio Senhor nos mostrou, que o maior no reino de Deus é aquele que serve, é aquele que se doa, é aquele que se entrega, é aquele que ama, é aquele que perdoa, é aquele que age pacientemente, é aquele que anda a segunda milha, é aquele que dá, além da capa, dá também a túnica. Esse aprende que os valores reais do Evangelho não se encontram numa sociedade pós-moderna, mas se encontra tão somente na pessoa de Jesus Cristo. No dia do nascimento em que esses magos vindos do Oriente foram até Jesus, eles foram impactados por Deus, e essa história está presente para nos mostrar que nós precisamos, dia após dia, olhar para a mensagem do nosso Senhor e lutarmos contra tudo aquilo que tenta ocupar o reino de Deus no nosso coração. Nós só podemos servir a um Senhor, nós só podemos servir a um reino, e o reino ao qual servimos é o reino do Cristo ressurreto.
É a Ele que adoramos. Que nesse Natal, o seu coração esteja, de fato, na presença do seu Senhor. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E não há ninguém que ocupe o seu lugar. Não há ninguém que possa ofuscar o seu reino. Nem que, para que o nome dele seja glorificado, seja preciso que venham magos do Oriente e ocupem o lugar que deveria estar os sacerdotes e escribas. Mesmo que seja um lugar onde aqueles que sabem e conhecem, porque às vezes, muitas vezes, por mais que haja conhecimento, às vezes a insensibilidade endurece o coração e as pessoas podem se afastar do seu Senhor. E esse texto é um texto que mexe com a gente, porque nós cristãos precisamos nos lembrar que o propósito de estarmos aqui é proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo, é proclamarmos o seu reino, é fazermos com que o valor do reino se estabeleça nessa terra, é ensinar o amor, o perdão, a graça, a misericórdia, a justiça divina, é de fato falarmos dos valores do reino, e que nós possamos, nesse Natal, nos lembrar de que um menino nos nasceu, mas ele cresceu, deu a sua vida naquela cruz, ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus, e agora, nós que aqui estamos, somos porta-vozes deste reino, deste poderoso reino, que alcança vida após vida, que impacta pessoas, uma de cada vez, e que transforma o coração. Mas não sejamos ingênuos, porque ainda permaneceremos até o final, até a vinda dele, lutando contra os poderes deste mundo, porque eles permanecem e permanecerão.